O grande livro da mitologia grega, de Robin Hart. Capítulo 2. O começo das coisas. As origens. Embora logicamente haja versões diversas sobre a origem dos deuses e do universo físico, os gregos tomaram a teogonia de Hesíodo, uma história épica sobre a ordem divina composta em torno do ano 700 a.C., como a narração mítica padrão sobre a história mais antiga do mundo. Por isso, também será agora o guia principal desta primeira parte deste livro e ao longo da narração sobre o surgimento do mundo e das divindades maiores e menores e de como Zeus e os deuses olímpicos conseguiram a autoridade suprema. Antes de entrar em considerações sobre a cosmogonia hesíoda, pode ser útil colocar um quadro acerca de como os gregos arcaicos se imaginavam no mundo. Começaram com a noção que costumam ter os povos arcaicos, quer dizer, a forma real corresponde-se com aquela que se apresenta diante daquele que observa desde um ponto de vista concreto e específico. Em suma, a não ser que esteja encerrado entre largas fileiras de colinas, como no Egito, o confinado ou confinada a uma ilha ou arquipélago, como os habitantes das ilhas do sul do Pacífico, poderia parecer que o mundo tivesse a forma de um disco circular, mais ou menos nivelado, à exceção das montanhas ou colinas que apareciam por ele e coberto por este teto ou cúpula imenso que é o céu. Pode-se ver como o sol e as estrelas se erguem sobre o horizonte por um lado, enquanto que se põem e desaparecem por outro. Como sempre, erguem-se pelo mesmo lado, pelo oeste, e pode supor-se que fazem sempre o mesmo caminho, seja por debaixo da terra ou pela rota oculta. Esta é justo a mais antiga representação que os gregos fizeram do mundo, a que se pressupõe as lendas mais arcaicas e que sobrevivem de maneira um tanto inconsciente nas versões posteriores. Para dizer de um modo mais concreto, os gregos supunham que os limites deste disco de terra eram o que demarcava a corrente do oceano. O que não era um oceano no seu sentido moderno da palavra, senão um rio enorme que fluía em círculos ao redor da terra. O céu, que era um teto ou uma cúpula, e algumas ocasiões pensavam que era de bronze ou ferro. Levantava-se sobre a terra a uma altura considerável, mas a uma distância incomensurável. Na morada dos deuses era, às vezes, o próprio céu, às vezes o Monte Olimpo, e na fronteira nordeste da Grécia. Bastava, em suma, 3 montanhas, em cima uma da outra, como fizeram os gigantes Aluadas, quando se rebeliaram contra os deuses, para construir uma escada que chegava ao céu.
A história da ascensão de Phaeton e o carro do Sol, só que a modo de exemplo, implica que um conseguia viajar ao confim do Oriente e poderia chegar ao lugar em que o céu e a terra se tocavam e desde onde o Deus do Sol começava a ascensão. O confim ocidental, por outro lado, onde o Sol se põe, era o lugar da obscuridade e cujas proximidades se encontrava a entrada do Hades. Como veremos na relação com a narração de Homero, a visita de Odisseu ao mundo dos mortos. Geralmente o Hades era representado como um domínio sombrio em algum lugar distante debaixo da terra e que podia chegar através de alguma das profundas fissuras que há entre os estratos das rochas da Grécia, Katabocha, como as chamavam em grego. Havia uma muito célebre em Ténaro, no sul de Peloponeso. Tudo isto aparece com frequência nos mitos de Orfeu, Héracles e outros heróis, os que contavam que, ainda assim, a estar vivos, sabiam realizado incursões às profundidades do Hades nas suas rotas. Cabe assinalar que tanto Homero como Hesíodo pudessem decidir que um lugar debaixo da terra e nos confins da mesma se supunha uma contradição, quando afinal, por exemplo, para alguns monstros foi confinados debaixo da terra pelo seu pai Urano. Hesíodo disse que os estabeleceu debaixo da terra no largos caminhos. Ali eles habitam debaixo da terra, em dor. Estiveram os últimos confins da terra, muito irritados, com grande pesar no seu coração. Assim mesmo, numa passagem da Ilíada, Homero fala de términos similares do desterro dos titãs. Como cabe esperar, a ideia sobre a geografia do mundo foi mudando ao longo das diferentes épocas. Na épica homérica, Grécia, propriamente dita, e uma parte da costa da Ásia Menor são terras conhecidas para a grande maioria, mas para além destas sabe-se muito pouco. As aventuras de Odisseu por lugares longínquos estão localizadas num território que pertence ao conto. Inclusive, embora em tradições posteriores se chegue a identificar os fabulosos lugares do seu périplo com lugares reais e os mares que rodeiam a Itália. Para Esquilo, mais ou menos nos séculos mais tarde, o sul de Itália é um território já mais familiar, mas o interior da Ásia Menor entra no terreno do desconhecido e fabuloso. Depois da conquista de Alexandro, aqueles que buscam a Terra das Maravilhas teriam que ir mais longe, até à Índia ou Europa do Norte.
Sabia-se muito pouco sobre as regiões interiores de África, ao sul das costas mediterrâneas. Sendo esta a ideia do mundo em que viviam, cabe dizer que os gregos, desde os seus muitos começos, sempre estiveram interessados na questão da origem do mundo. É natural que a teogonia que representa Hesíodo, ou a sucessão de distintas gerações de deuses, comece com uma cosmogonia que explica como havia chegado a surgir o universo composto de diversas capas, que era o âmbito do seu domínio. O primeiro lugar, segundo Hesíodo, foi o caos. Esta palavra, que significa literalmente o vazio que se produz numa abertura, supõe muito mais que um mero vazio, já que caos é um elemento original do universo, uma realidade sombria que será representada nas sucessivas genealogias como a fonte de boa parte de tudo o que é obscuro e negativo no mundo. Há que assinalar que Hesíodo imaginava sólido o suficiente para ser afetado pelo calor do raio de Zeus. Quando a imagem do universo seja completamente estruturada na localização entre a Terra e a mais profunda das regiões do Tártaro. Embora o caos, o seu substantivo de género neutro em grego, caos recebe tratamento feminino, na medida em que fica personificado como divindade. Cabe assinalar também que a palavra caos, em origem, não teria conotação alguma de desordem ou confusão. Senão o primeiro foi caos, a continuação entre três seres. Primeiro, Geia ou Gaia, a terra, o amplo céu, o sempre seguro assento dos deuses, e depois o tenebroso Tártaro, no mais profundo da terra, e longos trilhos. E finalmente Eros, a personificação do amor, e quem sabe seja mais preciso dizer a personificação do desejo. Embora frequentemente se assume que estes três são descendentes do caos, não é algo que se afirma abertamente. Hesíodo, já que surgem do caos e os seus três descendentes se assinalam da mesma fase com o mesmo verbo, geneto, chegou a ser. Diz-se de um modo mais apropriado que Geia, Tártaro e Eros são realidades primordiais como o caos, que chegaram à existência de maneira independente a este. Caos formará uma família própria, como veremos, a partir dos seus filhos. Destes quatro seres primordiais, só terão importância genealogicamente Caos e, sobretudo, Gea. Eros aparece neste momento tão cedo porque é um motor que conduzirá aos processos de emparelhamento e procriação que fazem tudo o mais que se chega a ser. Como um agente mítico se pode representar em
várias formas, bem como uma força antiga e todo-poderosa, como o contexto presente, o bem como um Deus jovem, inclusive filho, menino e travesso, que inspira o desejo de procriar em todos os seres vivos e que incita os deuses e os mortais com as suas flechas para inflamá-los de desejo. Falando de uma maneira ampla, faz-se mais jovem, mais frívolo com o passar do tempo. Falaremos mais adiante da sua natureza como Deus do amor, quando nos ocupemos de Afrodite. Resulta difícil explicar porque Hesíodo, incluindo o Tártaro entre estes pequenos seres, quem sabe se deve ao Tártaro, está muito longe de tudo o demais no universo, já que se trata da última região inferior do universo inteiro, muito distante da Terra, ou das suas mais profundas escutas, incluindo a um nível mais baixo que o Hades. Afirma-se que uma passagem da teogonia, que o Tártaro está tão longe da Terra como o céu, e que uma bigorna de bronze lançada da terra cairia durante 9 dias e 9 noites e chegaria ao Tártaro no 10º. De acordo com a Ilíada, numa medição comparável, mas distinta, as portas e o umbral do Tártaro são dentro do Hades, estão como o céu está desta terra. Segundo a concepção original, o Tártaro servia como uma prisão remota e segura para os deuses desterrados e estava completamente separada do Hades, que era a morada dos mortos. No transcurso do tempo, no entanto, a distância do Tártaro e de Hades, e desde Platão adiante, se utiliza Tártaro para nomear uma região do Hades em que os mortos indignos sofrem castigos póstumos. Frequentemente menciona-se o Tártaro personificado como o pai dos filhos sinistros, por exemplo, Tifon na Teogonia ou Equidade e Tânato, a morte, em fontes posteriores. O seguinte estágio do desenvolvimento do universo começa quando o Caos e Geia começam a ter filhos e de si mesmos, sem contacto com nenhum ser masculino. O Caos engendra um filho e uma filha, pelos seus próprios meios, Erebo e a Noite Negra, Nix. A noite é mais importante que o seu irmão, já que ela será a que engendra a rama principal da família de Caos e dá à luz só uma progenitora sombria. Na maioria das fontes, os filhos e os netos da noite não tinham muita importância, senão que tratavam só de personificações de forças oscuras, destrutivas e negativas. Erebo é um irmão como a noite, como personificação da obscuridade, especialmente da obscuridade do mundo subterrâneo, e usou o seu nome em muitas ocasiões a partir da época de Homero adiante, para designar poeticamente os infernos
e a sua natureza do reino como tenebroso. Engendrou os filhos com a noite, a filha Dia, Hemera em grego, e o seu irmão Éter, que personifica a luminosidade, tal e como se manifesta nas claras auroras superiores. Ainda que possa parecer estranho que uma família dominada pela obscuridade nasçam estes filhos tão radiantes, resulta perfeitamente lógico, já que a noite e o dia, e a obscuridade e a luz, são tão opostos que estão interrelacionados e que se sucedem mutuamente. A luz entra no mundo depois da obscuridade, porque o seu nascimento marca um avanço positivo e um desenvolvimento do universo. Desde o período clássico adiante, Hemera foi muito além identificada com Eos, a aurora, a deusa que atrai a luz do dia. Sem o caos será o progenitor de todas as forças negativas e daninhas. Através da sua filha noite, Geia será de todo o positivo e substancial no mundo, incluídas as características do universo físico que surgiram depois e das divindades que presidem todos os elementos da natureza, assim como de todos os deuses e deusas. A família de Geia constitui-se de um modo distinto da de Caos, já que Geia engendra a dos seres masculinos e logo a partir deles dos descendentes distintas com umas características muito diferentes. O primeiro, mais importante dos seus filhos nascidos sem intervenção masculina, é o estrelado Urano, o céu, igual a ela, para que a cubra por todos os lados. E a continuação gera características proeminentes da sua própria topografia e, em certo modo, poderiam ser entendidas como diferentes a ela. As montanhas, a Ourea e o profundo mar, com os seus agitados ondas, personificando o ponto, o mar. Geia tomara Urano como consorte para fundar a principal família divina, de que surgiram os deuses e as deusas olímpicos. Por outra parte, fundará uma família menor e de natureza especificamente marinha, a partir da sua relação com o ponto, composta principalmente por deuses marinhos, ninfas e seres de uma natureza grotesca e monstruosa que necessariamente ficam à margem das divindades olímpicas. Em resumo, há 4 seres primordiais: Caos, Geia, Tártaro e Eros, que a aparência chega à existência de um modo independente uns dos outros. Os que tiveram importância genealógica, Caos e Geia, levaram a cabo a fundação das 3 grandes famílias do sistema de Hesíodo mediante a geração dos filhos de si mesmos. Caos engendram uma filha, a Noite, que originará uma família através de parte Gênesis, e a Geia, os filhos com que se emparelha para dar lugar a duas famílias pelo processo habitual de geração. Dado que a família da Noite e a filha de Caos ocupa o lugar próprio no esquema hesiódico
começaremos com ela antes de passar a falar das linhas genealógicas que partem de Gea, as mais importantes a partir da sua união com Urano e a menos importante das suas relações com Ponto. Como se assinalou antes, haviam outras cosmogonias místicas que teriam um esquema diferente à de Hesíodo. A noite, a Nix, ocupava uma posição mais elevada em alguma delas, e incluso figura por em cima de todas de uma cosmogonia órfica. Noutros casos, era a que havia formado da primeira parceria junto a Tártaro, o ar, em esquemas atribuídos respectivamente a Museu e a Epiménides. A Ilíada faz pelo contraste de uma tradição em que a primeira relação foi formada por Oceano e Tétis, duas divindades das águas. Alguns dos esquemas mais interessantes e elaborados são os que aparecem na literatura órfica, escritos apócrifos, atribuídos ao legendário cantor Orfeu, compostos a partir da única parte do período arcaico adiante. Um rasgo característico destas tradições era a ideia de que o mundo era como um ovo de que supõe-se que havia surgido um demiurgo, o Deus Criador, ao que se dava diversos nomes como Fanos, Protogonos ou Eros. Em Aves, uma das suas comédias, Aristófanes refere-se ao mundo ovo numa graciosa paródia de uma cosmogonia órfica. Caos, noite, Erebo e Tártaro foram os primeiros a chegar à existência quando não havia terra, nem ar, nem céu. A noite de negras alas extraiu do céu de Erebo um ovo do que surgiu Eros, de asas douradas, o demiurgo. De acordo com o esquema da literatura órfica, Cronos, o tempo eterno, havia sido o primeiro a existir e havia engendrado Éter, Caos e Erebo. Depois Caos criou o ovo a partir de Éter, do que surgiu Fanos, o Protógonos, um ser bissexual que concebeu consigo mesmo para poder pôr em marcha a criação. A partir deste ponto, a narração sobre as sucessivas gerações de deuses e dos seus conflitos continua a versão tradicional de Hesíodo. As cosmogonias elaboradas pelos filósofos racionalistas a partir do século VI a.C. adiante marcam uma nova direção, ainda que numa completa ruptura, dando que não haviam tomado a forma que tomaram, senão fossem como uma influência do mito e dos esquemas do pensamento mítico, com um arche indiferenciado como ponto de partida, o princípio primeiro, por exemplo, a água e o ar. Esses esquemas começaram a explicar em termos
eminentemente racionalistas como os diversos elementos éter, ar, fogo, água, terra.